Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço da cultura e um espaço que a gente gosta de contar histórias humanas sobre duas rodas. E esse ser humano que está aqui conosco, Eric Granado, fez aniversário esses dias, 29 anos, e é muito legal, porque é uma história que me remete a tanta coisa interessante, e eu gostaria de fazer uma homenagem a vocês, a família Granado como família, pelo projeto de vida que eu pude acompanhar desde muito tempo atrás. Eu te conheço, a gente estava dando uma conversada antes, há cerca de 21 anos, Eric. E era um sonho. Teu pai é um obstinado, né? Um cara, um abnegado, um obstinado, e sempre foi através desse teu projeto. E se você não tivesse o brilho nos teus olhos que você tem, e essa qualidade que você tem, que eu pude acompanhar e ver a tua evolução como ser humano, as coisas não aconteciam. Então é demais, assim, eu gostaria de parabenizá-los, porque é um sonho, né? Quando é um sonho coletivo, assim, a gente sonha junto. E você, cada vez que você sobe na motocicleta, Eric, eu me emociono até de falar isso, você nos leva para o rolê. Isso e é bonito, porque é um sonho coletivo. E é uma oportunidade que nós, de uma geração anterior, né, nascidos lá nos anos 70, eu sou mais velho até do que o teu pai um pouquinho, nossa, nós já realizamos coisas impossíveis, né? E a tua trajetória, ela é maravilhosa. Bem-vindo, amigo da vida, Eric Granado, e parabéns para toda a tua família por esse projeto de vida que vocês têm e realizam e sonham juntos. Pô, Cadeira, obrigado pelas palavras, cara. Que legal. Pô, fico muito feliz de escutar isso de você, uma referência aí do mundo das rodas e realmente fazem muitos anos que a gente se conhece, né, Cadeira? Já fizemos várias entrevistas, vários papos, né, várias conversas legais, encontramos em vários eventos. E o tempo passa muito rápido, né, cara? Realmente você estava comentando aí antes da gente começar esse papo, a gente vai falar com o pessoal aí durante essa conversa, mas, pô, eu tenho 29 anos, parece que foi ontem eu comecei a correr de moto e já são 23 anos de carreira que eu tô nessa luta e em busca de conquistar grandes coisas, já consegui muitos resultados incríveis para o esporte no Brasil, mas eu sou um cara que não desisto fácil. Minha jornada em muitos momentos não foi nada fácil, em muitos momentos foi muito boa também. Eu acho que cada um tem os momentos que o cara lá de cima coloca para você ultrapassar, e eu tenho momentos que não foram fáceis como o que eu estou passando agora, mas tenho certeza que isso vai fazer eu ser ainda mais forte, ter ainda mais força para seguir, não só na minha vida como piloto, mas na minha vida pessoal também. Afinal de contas, acho que a gente cresce muito, né, no esporte, a gente cresce muito dentro dele, mas também na nossa vida e leva isso como lição para tudo. Então, é, vamos bater um papo legal aí, contar pra galera um pouco de história divertida e também de momentos que, às vezes, né, quem acompanha nas redes sociais não sabe, não vê e não entende, né, o que um piloto passa, o que o piloto vive, né, por trás da imagem da largada, da corrida, do pódio, porque aquilo ali é como a gente diz, né, é a cereja do bolo, né, todo o trabalho é feito antes e todo o empenho é feito antes do final de semana de corrida, que é o ponto principal aí, né. Você está num momento da vida que é corriqueiro, infelizmente, para quem se equilibra sobre rodas, né? Principalmente as duas rodas, que é o cair faz parte e levantar é nossa arte. Sempre que eu tenho falado com você, eu troco essa energia com você, porque é isso, né? Então, são calos, são marcas que a vida nos traz. Eu tava vendo ao vivo, queridão. E aí, assim, a tua prova, né? Você corre hoje dentro do MotoGP, no Moto E. Eu sou um fascinado pela eletrificação das motocicletas. Você vai desvendar um pouco desse mundo para nós, né? E aí, vendo a prova, etapa de abertura, Le Mans, a prova é curta, é uma sprint race, são duas provas, né? Em cada fim de semana das etapas você tem. E aí, cara, você largou muito bem, segunda colocação, primeiras curvas,
Meu, a moto deu aquela saída. Aí você tá lamentando, você tá de costas, Eric. Você ouve o barulho da moto vindo, cara. Você olha, dá tempo de você tirar a pressão do pé, conta É. de frente. Puta, cadeira, foi exatamente isso, né? É assim, eu bati um papo com muitas pessoas, né, depois desse acidente. Infelizmente, eu tive a grande má sorte, né, de estar no lugar errado, no momento errado. Eu fiz uma ótima pré-temporada, cara, tava no melhor momento físico, tava muito bem com a moto, com a equipe, fiz um classificatório muito bom, larguei em segundo, fiz uma boa largada, tava ali aquecendo os pneus, né? Era a primeira volta da corrida. Infelizmente, esse ano a Michelin veio com um pneu dianteiro novo que não funciona muito bem, ele não aquece muito, a gente tem dificuldade de conseguir temperatura nesse pneu. E aí, cara, eu perdi a aderência da roda dianteira de uma maneira assim inesperada. E realmente a moto escorregou, eu tive uma queda normal. E assim que eu parei de escorregar, eu já levantei. Dá para ver claramente na imagem que eu escorrego e já levanto. E tô me lamentando, né? Porque eu não entendia. Falei, cara, como que pode? Fiz tudo perfeito todos os dias, a moto funcionando bem. Enfim, uma queda, acontece. Eu já tava pensando na corrida seguinte, né? Naqueles poucos segundos. E aí, cara, eu escuto um barulho. E eu olho pro lado assim, vi uma moto muito rápido, cara, muito rápido. E a única coisa que veio na minha cabeça no momento foi pular, porque eu vi que ela tava vindo na minha direção. E aí acho que, é, por sorte e também por um sinal de Deus, eu pulei. Só que não deu tempo de eu pular a moto, porque ela vinha muito rápido. Acho que devia estar uns 120 por hora a moto naquele momento. Mas eu consegui tirar o peso do chão. E isso foi o que me salvou de não quebrar as duas pernas, porque se ela me pega de costas. Não, se ela me pega deitado, eu nem imagino o que aconteceria. Mas se me pega de costas com os pés apoiados no chão, eu acho que eu teria um problema muito maior do que eu tive e poderia ter estragado muito mais aqui as minhas duas pernas, né? Então eu consegui sair, cara, um dedo do chão. Por isso que eu dou aquela pirueta muito rápida, porque ela me pega no ar. Se ela me pega no chão, eu acho que ela me levava, né? E aí ia ser ruim. Ruim demais, né? Foi ruim, mas nesse momento a moto bateu na minha perna, eu dei uma pirueta muito rápida, né? E caí no chão. E, cara, foi a maior dor da minha vida com diferença, assim. Foi um momento desesperador, né? Ali eu gritava e chorava de desespero, porque no momento junta muitas coisas, muitos sentimentos, né? Afinal de contas, é uma coisa inesperada você receber uma porrada dessa depois de cair, né? E, e aí, no momento achei que eu tinha quebrado as duas pernas, eu tinha muita dor nas duas pernas. Mas aí depois de, sei lá, 10 segundos, a perna esquerda eu conseguia mexer e a direita não. E aí, pra mim, do joelho pra baixo, tinha acabado tudo, cara. Tudo. O sentimento ali era que eu tinha quebrado o joelho, a tíbia, tornozelo, pé, fratura exposta, tudo. Porque era muita dor, muita dor. E aí cara, eu fui gritando da pista até entrar no hospital, eu não parei de gritar, cara. Mas assim, é muito, muito. E aí cheguei no hospital, meu empresário tava lá na porta, ele falou, meu, fica calmo, vamos ver a radiografia, né? O que aconteceu e tal. Assim, cara, é insuportável a dor. E aí, cara, eu tava com a perna, imagina, a perna esticada e meu pé tava assim, ó. Tipo, sem resposta, sem nada. Eu falei, cara, estragou muito, muito. E aí, claro, baixa o desespero, né, naquele momento. E aí cheguei no hospital do autódromo que, cara, por sorte eu tava em Le Mans, que é uma baita pista, com uma baita estrutura, um hospital incrível, fui super bem atendido e tinha toda a estrutura necessária, uma radiografia incrível, com a precisão perfeita, 3D, o caramba, que pôde ver no momento que realmente eu tinha a fratura na tíbia. E aí eu sabia que eu tinha quebrado, não sabia quanto nem como, né? E aí eu consegui, com cuidado, tirar o macacão, né, no momento ali, e eu tava com medo de olhar, porque eu tinha certeza que tinha sido fratura exposta, tava com medo de olhar se tinha sangue, alguma coisa. E aí eles falaram que não tinha sido, tal, fiz a radiografia, aí realmente viu que eu tinha fratura na tíbia. E aí, assim, eu sempre treinei muito. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre pedalei, tenho uma forma física muito boa, né? E isso também me ajudou a que a fratura fosse menos pior, né? Porque toda a composição muscular que eu tenho, elasticidade, toda a parte física me ajudou a proteger um pouco mais, né? Que não fosse uma fratura de tíbia e fíbula. Porque quando é uma fratura de tíbia e fíbula é muito mais sério. Precisa colocar aquela gaiola em volta da perna, é um processo muito mais lento.
Então eu só fraturei a tíbia, foi uma fratura limpa, não teve deslocamento, né? Então ela quebrou no lugar, né? Ela tipo se ramificou, né? Mas não chegou a totalmente separar. Quebrou a metade e o resto foi ramificado, né? Então não precisaria de um estabilizador, que é essa gaiola que a gente vê que é estranho, né? E aí me falaram que eu tinha que operar, eu já fiquei desesperado. Nunca, cara, eu tenho 23 anos de carreira, nunca fiz uma cirurgia. Já me quebrei várias vezes, mas nunca entrei numa sala de cirurgia. E aí já entra aquele pensamento, cara, vou ter que operar, e aí processo, preparação, já pensei no campeonato, né? A forma física que tava muito boa. Foi um pouco, assim, uma mistura de sentimentos ali, né? E até então eu tava com a perna, tinha uma enfermeira segurando minha perna, né? E aí falaram, não, a gente vai ter que estabilizar a sua perna. E essa história é muito engraçada, porque ninguém sabe, né? Acho que eu falei isso para uma ou duas pessoas que eu tive entrevista, e aí eu tava com a perna solta, né? Então, como eu tava quebrado, eu não tinha controle, então meu pé caía. Então eu precisava que alguém segurasse meu pé. E eu falava para ela, não, 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 mais para direita, mais para esquerda, segura aí. E a enfermeira tava ali, segurando meu pé, cara, um tempão já. E eu morrendo de dor, os caras me dando remédio, me dando morfina e mais morfina, e eu não passava a dor. E aí eles falaram assim: não, vou ter que imobilizar sua perna com gesso. Só que assim, do jeito que tá, você não vai aguentar. Eu preciso te dar um remédio mais forte. Falei, cara, com a morfina eu já fiquei meio grogue, assim, meio lesado. Esse que você vai me dar é pior? Se for, eu não quero, porque eu não quero ter mais essa sensação, né? É ruim você não sentir muito bem onde você tá, assim. Eu tava meio zonzo. E a dor tava assim, tinha melhorado um pouquinho. Ele falou, não, eu vou ter que te dar um remédio mais forte. Aí ele falou, e vai ser pior a sensação. Eu falei, cara, não quero não, mas eu vou ter que fazer. Ele pega uma seringa, cara, com um líquido meio leitoso, assim, e faz, e aperta. E o cara me deu ketamina, bicho. Que é isso? Cara, não, eu não sabia que era isso, né? Aí na hora que ele veio, apertou a seringa assim, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu achei que eu tava morrendo, porque eu senti minha alma saindo do corpo, assim, bicho. Eu olhava pro teto, assim, ó, olho aberto e assim, eu tava em outro planeta. E você sabe que a ketamina é um sedativo para cavalo, mas Nossa, tem gente que usa como droga, né? Tem gente que se droga com ketamina, porque ela é um alucinógeno também, dependendo da dose que você consumir, né? E aí, cara, eu tive a sensação de que eu tava em outro planeta, que minha alma tava saindo de mim, já botaram um respirador na minha boca, eu não conseguia respirar, cara, foi horrível. Foi a sensação, assim, desesperadora. Mas realmente eu tava. Porque depois eles explicaram, né? A ketamina é o último remédio, né, sedativo, antes de te apagarem, né? Te colocar num coma induzido. Eu não sei se o coma é o próximo, mas assim, ele falou: o próximo desse você já ia apagar. Então eu percebi, eu tava acordado, mas eu não tava consciente, assim. Eu escutava, eu via mais ou menos, e aí eu percebia que mexendo na minha perna, mas eu não tinha dor. Tipo, o cara mexia a perna para um lado para o outro e eu não sentia nada. E aí isso durou por meia hora, cara. Eu lesadão, assim. Foi uma sensação muito estranha, cara. Não recomendo. Assim, eu. Foi assim, tão ruim quanto a da batida na hora que eu caí, porque você não tem controle, você não consegue respirar, foi foda. E aí. Eric, o- e é isso, e é bom que você já está recuperando, já são 7 semanas, né, do teu acidente, voltou para Barcelona, foi operado e está no processo agora. O pior momento é o momento É, da fratura. Daí para frente você já começa a recuperar, né, uma visão positiva. exato. E, pô, já 7 semanas, é, Não, 4 semanas só. 4 semanas, nossa, pô, então 4. tá Foi super no dia recente. 8 de maio. Você já está apoiando o pé no chão. Isso, então, aí depois disso já foi um processo de ir para a cirurgia. Eu acabei vindo para a Espanha, operei em Barcelona, tive que ir de carro, porque eu não podia ir de avião. Eu tive que ficar 10 horas dentro do carro ali com a perna Marco esticada. estava lá, teu pai, Meu pai estava junto com o meu, graças com a o meu, Deus. com o meu empresário aqui, e viemos para Barcelona, operei. E aí o pós-operatório muito difícil, né? Uma cirurgia que tem que abrir o tendão do joelho para colocar a haste, então é um processo bem doloroso. Mas assim, eu tenho que dizer que depois de 2 semanas, assim, minha vida melhorou muito. Porque as primeiras duas foram muito difíceis. Aí depois das 2 semanas comecei a fazer físico, comecei a ver muita mudança e melhorar muito a cada dia. E eu tenho que dizer que dia após dia eu percebo que melhora. E isso é algo que é satisfatório, né? Você vê que pô, tá melhorando, né?
Então, isso me dá digamos, uma expectativa boa de que, assim, logo eu vou estar bem, logo eu vou poder voltar a pedalar na estrada, que é uma coisa que eu gosto muito, poder voltar à minha rotina, porque uma coisa que é engraçada, né? A gente dá mais valor quando a gente não tem algo que a gente faz todos os dias, né? Então, eu sou um cara que tem uma rotina muito seguida, sempre, todos os dias, muito a mesma coisa, né? Eu acordo, pedalo, vou para físio, alimentação, dormir bem, descansar bem. E aí, cara, parou tudo. Em casa o dia inteiro sem fazer nada. E aí você fala, cara, não é possível, eu não consigo ficar aqui fechado, né? É desesperador você não poder fazer nada, né? E aí, pô, por, por sorte, eu tinha minha família comigo aqui, a Ju, minha noiva mora comigo, então ela foi minha enfermeira aqui por muito tempo, fazendo comida para mim, trazendo as coisas no sofá, porque eu não conseguia me movimentar. Mas agora já estou conseguindo dar uns passinhos devagarzinho, né? Mesmo que é, devagar eu consigo andar sem muleta, o que já é ótimo, né? E não vejo a hora de subir na moto e poder acelerar e voltar à rotina. Acho que a gente acaba esquecendo. Acho que na hora que eu subir na moto eu vou esquecer do que eu passei, só vou curtir a vibe ali e voltar à vida normal como era antes, né? Longa história curta, meu apelido Cadeira, você acha que veio da onde? Eu quebrei a tíbia e a fíbula e o perônio, só que na época não se fazia cirurgia ortopédica. 13 anos de idade, isso aí é 47, 47, Caraca, 6 bicho. anos atrás. Fiquei também com a perna pendurada de lado, tive que fazer tração. E a história é, Nossa. não, não se fazia cirurgia ortopédica, ou se fazia era muito raro. Fiquei 1 ano e meio de gesso, Eric, com 13 Nossa, anos de idade. mentira, Estou bicho. te falando. Meu nome, virou meu nome, Cadeira. Caraca, eu não Então, acredito. longa história curta, assim, eu, eu tenho uma memória emocional, isso aí me mudou, me fez aprender a. Eu já era um jovem esportista, já andava de BMX, isso mudou minha vida, porque daí para frente, fisioterapia, passei a valorizar O mínimo, qualquer né? coisa, o sentar, né? Exatamente. O você poder ir no mercado, cara. Você poder ir, Total. meu, sair para comer no restaurante. E também você dá valor às mínimas coisas, né? Porque você também, assim como eu, acho que no começo, principalmente, dependia de alguém para te ajudar a fazer Total. as coisas. E isso, Fiquei cara, 3 meses eu. na cama com goteira, sem estar engessado inteiro, porque a perna inchou. Foi menos, acho que 1 mês com goteira. E o médico falou: ó, se você voltar daqui 3 meses e a perna estiver torta, eu tenho que quebrar. Eu não saía da cama nem para ir no banheiro. Queriam me levar no banheiro? Não. Fazer tudo na cama, Eric. Foi É, tipo história. Vamos falar de outras coisas. vamos. Esse ano, o Moto E, que faz parte do guarda-chuva do MotoGP, são 7 ou 8 etapas. 7 etapas. Já rolou uma. Quando Isso. temos a próxima? 28 de maio é a próxima. Não. 28 de junho, perdão, viajei. Desculpa, vinte e agora. Eu oito falei de junho. 28 de maio, beleza. 28 de junho. O, tem essa esperança, expectativa sendo real? Então, assim, qualquer retorno, né, que eu faça, até num treino de moto, e até numa corrida, eu preciso de uma aprovação médica. Então, assim, obviamente, por mim, eu volto na próxima corrida e vão para cima. Mas eu preciso da aprovação médica e que eles liberem eu participar. Pela previsão, 28 de junho serão 6 semanas desde que eu operei. Então, dentro do timeline, digamos, de uma recuperação de atleta, tá dentro do esperado, que 6 semanas é um tempo suficiente para eu poder voltar. Não vou estar 100%? Não vou estar. A gente sabe que atleta vive muito isso de participar com dor e com dificuldade, mas nunca vão deixar eu participar de uma prova sem ter a condição mínima. Então, pela, pelas conversas com os médicos, o, a ideia é eu voltar na próxima etapa. Então, se assim for, vai ser ótimo para o campeonato, porque eu só perdi a etapa de Le Mans. Então, ainda tenho chance de pontuar. A gente tem muita corrida, são 2 corridas por etapa. Então, ainda tem pela frente 12 corridas. Então, quero acreditar que assim vai ser. Eu estou me dedicando muito para que seja assim e espero que eu tenha o mínimo de dor possível, né? E possa aguentar ali o punch, porque afinal de contas na moto você apoia o pé na pedaleira e o corpo inteiro na perna, né? Nas curvas. Então vamos entender. Como melhora muito a cada dia, eu acho que eu vou chegar bem, vai dar tudo certo e vou conseguir pilotar.
foi a sua perna esquerda, a perna do Direita, freio, a foi a direita. direita. A do Pô, freio então, traseira. é, O bom é que na moto eu não tem marcha. Se fosse a esquerda, era melhor. sim, Mas eu também corro pela Honda no Brasil e em julho tem corrida. Então eu acho que a Superbike. direita foi melhor. Porque se for a esquerda, você trocar marcha é um movimento contínuo, né? O freio traseiro você só apoia o pé. Então é mais fácil. Então acho que foi a perna certa entre as que poderiam ser. Dos males o menor. Vamos falar dessa máquina fascinante que é a Moto E. E eu conheço, eu sou um e-mountain biker já há 8, 9 anos, né? É, eu Então conheço sei. algumas coisas da nomenclatura e tal. É, você sabe falar quanto que ela tem de torque e de pico nominal de potência? Cara, o equivalente à potência, ela tem em torno de 150, 160 cavalos. Ela tem uma potência parecida a uma moto de 600 cilindradas. E E quanto de de torque, torque? ela tem mais de 20 quilos de torque. É uma Nossa pancada. Senhora. Ela chega de 0 a 100 em 2,6, cara. É muito forte. Eu tenho uma Ela, moto trial elétrica com 7 quilos de torque, né? Que já é uma estupidez. Ela faz de 0 a 100 em 3,8. A sua faz em 2,6, né? 2,6. É igual a MotoGP, o 0 a 100. E, claro, a MotoGP depois do 100 por hora ela vai muito mais rápido, mas o 0 a 100 é igual a MotoGP, assim. É surpreendente, assim, o que ela entrega de potência imediata, né? E a bateria, você sabe quantos quilowatts-hora ela é? Putz, cara, eu sabia, mas eu não lembro, porque é uma numeração um pouco diferente, eu não lembro. Depois a gente pode procurar Depois me e. passa essa info que é legal até para minha pesquisa. Tá. Eric, descreve para nós, traça um paralelo, porque são veículos semelhantes à parte ciclística, as baterias são pesadas, então hoje você anda com uma Ducati, né, que é a moto, vamos Isso, falar que é a monomarca assim da Moto E, você anda para a equipe italiana com base em Mônaco, LCR, né? Que isso. inclusive é do Lucio Cetinelli, não é? Ele foi Exato. piloto também. Foi, Conta correu aqui, no me tira Mundial há muitos da anos. motocicleta. Então, o Lúcio é um cara que correu muitos anos no Mundial, ganhou várias corridas, isso é muito legal. Para mim, até hoje, é a melhor equipe que eu já estive, porque quando você tem um cara que já foi piloto como chefe, ele tem uma visão de piloto no negócio e com os pilotos da equipe dele. Então, a nossa conversa é muito direta e ele já viveu o que a gente vive. Então, isso é muito legal. O Lúcio é um cara nota mil, sempre me tratou super bem. A equipe também, cada ano melhor. A gente durante os anos foi mudando algumas coisas, a equipe técnica mudou em 2024, a gente tem um time muito legal lá dentro, e eu tô super feliz. E, cara, a moto hoje em dia é Ducati, né, uma monomarca, a gente correu com a Energica até 2022, que era uma moto italiana também, que tinha, a moto era mais pesada, tinha uma tecnologia muito mais, como eu posso dizer, mais antiga, né, em relação à Ducati. E a Ducati chegou inovando da maneira que tem feito, né, tanto no Superbike quanto na MotoGP, com uma tecnologia muito mais avançada, a moto muito mais leve. Pensa que o primeiro ano da Moto E, a moto pesava 265. Que foi Agora, 2019, e você já isso. foi um dos pioneiros da categoria, né? Fui terceiro no campeonato, 2019. Não, mas já começou no primeiro ano também, né? Como sendo Isso, pioneiro dos primeiros pilotos de exato, exato. Foi motocicleta desde o elétrica primeiro em alta ano. velocidade. É. E aí, hoje em dia, a moto pesa 215 quilos e a gente vira tempos muito mais rápidos. A gente vira tempos entre a Moto 3 e a Moto 2, né? A Moto 2 é 765 cilindradas e a Moto 250. Então, a nossa moto vira um tempo entre uma categoria e outra, né? E a moto chega a 280 km por hora, 290, dependendo da pista. E assim, como você que está na e-bike também, você sabe que o elétrico ele não tem um limite, né? Você, você não, né? A fábrica, né? No caso das bikes, no caso das motos, que coloca um limite. Porque se a Ducati quisesse, a moto chegaria a 400 km por hora. Só que duraria 2 voltas. Então eles têm que encontrar um compromisso que funcione bem em performance, peso, né? E autonomia. Então, a nossa corrida, muita gente tem dúvida, né? Pô, por que a corrida é tão curta, né? 8, 9, 10 voltas. Porque a Dorna que é assim, a Dorna é que organiza o MotoGP, porque hoje em dia
dentro do schedule, né, do horário do dia, tem muita atividade. Então não tem como colocar uma corrida de meia hora, além da Moto3, Moto2 e MotoGP. E acho que está mudando muito hoje em dia, né? Dentro dos campeonatos, esse formato sprint, né? Fórmula 1 tem, a MotoGP tem sprint race também, que dura 10 voltas. Então, eles quiseram colocar a Moto E como uma categoria nesse formato. Então, a proposta foi feita para a Ducati, ó, a gente precisa de uma moto que performe bem e dure as 10 voltas. Então, assim, não é porque não dá para fazer mais, é porque é para ser assim, digamos, é o formato que a categoria tem. Assim como a gente tem os 50 metros, 100 metros de natação, de atletismo, e é legal tanto quanto uma maratona de 42 quilômetros, entendeu? Então é o formato que foi feito e é assim que funciona, o que é difícil para nós pilotos, né? Porque a gente não tem tanto tempo de pista. Então pensa que na sexta-feira são 2 treinos de 15 minutos e classificatório. E vão para correr no sábado. Então, para nós é muito difícil a questão de acerto de moto e encontrar o setup ideal com tão pouco tempo. Pensa que a MotoGP tem 2 treinos de 45 minutos na sexta, um de 40 minutos no sábado de manhã, a corrida sprint e a corrida principal no domingo. Então, para nós, o ponto crítico é esse: é pouco tempo de pista. Por isso que tem a pré-temporada que a gente anda 3 dias, várias sessões, né? Então, meio que compensa, né? Muito interessante, porque a moto elétrica, ela é a própria eletrônica embarcada. Então, o motor a combustão, ele tem uma parte que é a eletrônica conversando e criando o desenho das curvas do Sim, motor. Na moto elétrica, não, você cria aquilo que você quiser. E isso é exato. fascinante. O Kinetic Energy Recover, né, que é a força do motor para te frear também, né? Que seria o freio motor. Ele é Tem muito muito interessante, freio você motor na nossa desenha moto. isso, né? O que a Ducati chegou inovando muito é a parte eletrônica da moto elétrica, né? Então, por exemplo, tem 2 pontos, né? O ponto positivo é que tem uma tecnologia igual da MotoGP, né? A gente tem uma eletrônica de controle de tração, anti-wheel, launch control, freio motor, a entrega de potência. Tudo isso é muito ajustável agora, que antes, na moto enérgica, não tinha nada. Digamos, era no controle do piloto. O que no meu ponto de vista, como piloto, que andei de moto 2 tempos, e assim, andei muito tempo com moto sem eletrônica, eu acho que isso acabou nivelando um pouco por baixo. Por quê? A eletrônica te dá uma segurança. Então, se você acelerar um 20% ou um 80%, a eletrônica vai te salvar. Então, tipo, a moto não vai te jogar para cima. Quem assistia às corridas das motos 2 tempos no Conta um passado, pouquinho menos de braço, né? então, no passado, as motos 2 tempos não tinham essa tecnologia. Então, o cara, ou ele sabia como dosificar, ou ele saía voando, entendeu? Mas, claro, hoje em dia chegou a tecnologia e é assim que funciona. A MotoGP funciona assim. Então, na enérgica, o piloto fazia mais diferença. Agora, não que não faça, mas está todo mundo muito mais próximo. O que para a categoria é legal. Você coloca lá, do primeiro ao último, tem 1 segundo de diferença. Na enérgica, tinha um pouco mais esse gap. Mas, por outro lado, você tem 1.000 variáveis para trabalhar, que é muito legal. Então, você tem mapas de freio motor, que você muda tanto no box com o eletrônico, mas na moto também. A gente tem botões lá. Tem até um vídeo legal no meu Instagram, depois o pessoal quiser ver. Eu explico o que serve, para que serve cada botão, o que cada botão faz, qual que é a função. Então eu tenho uma botoneira que a gente chama, né, que tem 6 botões para apertar na pista. E aí eles são ajustáveis na pista. A gente tem 3 mapas em cada botão. Então tem o freio motor, o ride by wire, que é a entrega de potência, e o traction control, que são os 3 que realmente a gente usa mais. Aí tem o botão de launch control, que é um mapa de largada, que ele vai entregar uma potência maior para a largada e vai controlar o wheel. Aí tem o botão de pit limit, que é uma velocidade limite do pit lane. Depois tem o botão de mapa de chuva, que dentro do mapa de chuva tem mais 3 opções de eletrônica. Então, são várias coisas que quem está de fora não sabe, né? Mas a gente está na pista apertando o botão o tempo inteiro, testando várias formas de funcionamento da eletrônica da moto. Então, isso é um trabalho para nós, pilotos, mas também para o eletrônico que trabalha lá no box, na telemetria, que é onde a gente vê os dados da moto, que ele tem que ajustar. Ó, naquela curva ali, precisa de mais controle de tração. A gente consegue ajustar a eletrônica por curva. Então é um trabalho muito complexo, né? Então a gente consegue colocar numa curva que é de alta velocidade, menos controle de tração. Uma curva mais lenta, um pouco mais, porque entrega mais potência e a moto está mais devagar. Então é um trabalho muito complexo que é bem legal para quem entende, né?
Que fascinante que é para nós que somos. A gente é da categoria doente, né? Tem o que gosta muito e a gente é tipo doente. Eric, outra coisa demais e que me deixa muito feliz, né? Pô, a tua paixão pelo ciclismo, né? Que você, eu É. lembro de uma época, inclusive eu já corri a pé com você. Eu não lembro qual foi a condição, você era jovenzinho ali no meio da adolescência, e eu lembro que você tinha um ritmo, um passo de corrida a pé muito legal, mas você não andava de bike ainda, como preparação física. E aí você descobriu o ciclismo, e eu queria saber até que ponto assim que você é um aficionado. Você mora no dos lugares que eu mais gosto da Terra, do planeta Terra. Você mora na Catalunha, especificamente em Barcelona, uma terra que respira a cultura das duas rodas, não só da moto, mas da bicicleta também, né? Girona, que é aí do lado, é É, onde muitos paraíso. dos ciclistas moram, né? E é um berço do trial também, que eu sou suspeito para falar, mas Sim, não vamos sim. nem falar de trial. Cara, até onde, assim, você acompanha tudo, tá acompanhando agora a Acompanho. Dauphine Tô. Libéré, acompanha o Tour, Giro, como é que é isso? Cara, vou te falar que o ciclismo foi uma paixão que foi entrando na minha vida aos poucos, assim, né? Eu realmente, como você bem disse, eu corria muito. Eu desde pequeno, né? Meu pai sempre me motivou e me colocou, né, na cabeça o quanto eu precisaria me dedicar na parte física, além da moto. Então, desde pequeno, eu sempre me dediquei, né? Desde os meus 6, 7 anos, eu saía para correr com meu pai, ele ia comigo, fazia abdominal, ia na academia, nadava. Então, sempre gostei muito de treinar. E desde pequeno, eu sempre fui um piloto que tive que lutar contra o peso, porque eu sempre fui largo, eu tenho os ossos grandes, eu sempre pesei. E nas categorias de base, o peso fazia muita diferença. Hoje também faz, claro, menos do que naquela época, mas também não posso ser um cara pesado, porque é a física, né, cara? Quanto mais peso, mais arrasto a moto tem que levar. E é difícil nas largadas, nas saídas de curva. Então, é um ponto que sempre foi crítico para mim. Então, eu sempre tive que estar treinando para estar abaixo de peso. E eu corria muito. E aí, o Sandro Feltrin, que é um cara que amigo do meu pai desde antes de eu nascer, sempre foi muito amigo da família e me ajudou muitos anos, me ajuda até hoje. Mas ele foi muito presente na minha carreira, na minha evolução como piloto. Eu corri na equipe que ele tinha, ele me acompanhou nas etapas do Mundial, do Espanhol, do Europeu, muitos anos. E ele sempre foi louco pelo ciclismo, participou de provas, já subiu o Everest de bike, então ele sempre gostou muito. E aí, com uns acho que 14, 15 anos, eu ganhei uma bike de um patrocinador que eu tinha, porque na época não tinha ainda. Não foi antes, 2000, eu tinha uns 11 anos, uns 11 anos. Uma bike de alto nível sempre foi muito cara, até hoje é muito cara, e não tinha na época a grana para comprar. E aí eu ganhei a bike de presente no patrocinador, porque o Santo fala: Meu, você tem que pedalar, você tem que ver como é que é e tal. E aí ganhei essa bike, fui dar um rolê de mountain bike com o Santo, comecei a curtir e tal. E aí ele falou: Meu, vamos fazer uma corrida comigo. Tinha uma prova que acontecia no interior de São Paulo, vamos lá. Aí, cara, fui pra corrida, nunca tinha colocado o clipe, né? A sapatilha com clipe, eu andava de tênis. Não, vamos pôr o clipe, porque pra corrida é melhor, tá, não sei o quê. Fui pra corrida, cadeira. Tomei um capote, cara, me estampei no chão. Meu, machuquei meu rosto inteiro. Meu pai ficou bravo Nossa, com o Santo. Falou: Você tá maluco? Meu filho tem que correr de moto. Como que você faz um negócio desse? E aí eu, dei uma desanimada da bike. eu lembro disso na época. Cara, meu rosto, você não tá entendendo. Um puta capote. E aí depois, com uns 15 anos, eu fui morar na Espanha. Fiquei um tempo na Espanha. E aí comecei a me preparar com os pilotos do Mundial, antes de eu entrar no Mundial. Com uns 15, 16. E aí o ciclismo na Espanha sempre foi algo muito forte, né? E até hoje, quase todos os pilotos espanhóis pedalam muito. Se você vê, os pilotos italianos não pedalam tanto, os ingleses, mas os espanhóis quase todos pedalam. Então sempre foi muito normal. E aí, na época, eu consegui o patrocínio de uma marca de bike na época, aqui na Europa, e aí eu ganhei uma bike. De novo, outra oportunidade. E aí comecei a andar com os caras, tal, só que eu não andava bem. Aí era aquele pedal mais ou menos, eu corria mais do que pedalava. E aí, em 2018, eu conheci o Pedro Altenfelder, que é um amigão meu, que é o Pedrão.
O Você irmão do conhece? nosso amigo Luiz Altenfelder, né? Os Isso, é doutores exatamente. Psycho. São os doutores É o Psycho. Psycho, ele mesmo. Conheci o Pedrão através do Celso Anderson, que também é um antigo do ciclismo, né? Que até hoje trabalha aí nas transmissões das etapas de ciclismo do Brasil. O Celso, que é amigo do Santo, me apresentou o Pedrão, que tem um grupo de ciclismo chamado Pambrods, que desde aquela época já era um grupo que tinha muitos ciclistas que andavam bem. Tinha um E outro aí nome antes, no começo, não tinha? antes era Cycle Cousins, e aí depois virou Pambrods. E aí, cara, eu conheci eles, comecei a curtir mais. O Pedrão foi meu professor aí, me ensinou muito sobre ciclismo. E aí eu parei de correr, perdi a vontade de correr, eu gostava de pedalar e comecei a melhorar e melhorar e melhorar. E aí comecei a ter muita vontade de entender como que funciona. E aí, realmente, a partir de 2018, que eu comecei a pedalar de verdade. Até 2017 eu pedalava assim, fazia 60 quilômetros, algum dia fazia 100, tipo, nossa, 100 quilômetros, legal, tal. Mas eu não fazia, sei lá, nem 4.000 quilômetros no ano, né? Era uma distância, distâncias baixas, né? E aí, cara, eu comecei a andar com os Pambrosos, fiquei muito amigo do pessoal, conheci muita gente, comecei a pedalar na USP, que, para quem não sabe, a USP é, é um local muito frequentado por ciclistas na madrugada de São Paulo, né? A galera vai para lá às 5 horas da manhã. Eu vou muito quando eu tô no Brasil, né? E aí, cara, comecei a gostar mais do ciclismo. E aí, depois que eu vim morar na Espanha real, em 2021, que eu fiquei o ano inteiro aqui, eu comecei a pedalar muito aqui, conheci os lugares maravilhosos de pedalar aqui, andei em Girona, conheci Andorra, fui para Itália, andei no Mortirolo, das Dolomitas, que é o paraíso. E aí, cara, desde então eu acompanho todas as provas de ciclismo, vejo assistir agora o Giro, tô vendo a Dauphiné, vejo o Tour de France, mas assim, eu sou aquele cara que eu fico a tarde inteira na frente da televisão, vendo a transmissão aqui, e aqui tem uma transmissão muito legal, porque o Alberto Contador é um dos comentaristas, então, cara, eu aprendo muito escutando os caras falarem as técnicas, a potência, a wattagem que tem que fazer. E aí eu conheço muitos ciclistas, né? Hoje em dia, quando eu olho na transmissão, eu sei quem é. E conheci muitos ciclistas aqui, né? Então eu conheço o Carlos Verona, que é da Líder Trek, que é um cara que é um profissional, né, do ciclismo. Eu sou muito amigo do Aleix Espargaró, que é piloto da MotoGP e é A um Garó tem patrocínio da aficionado. Trek, tá Ele é da quase um equipe pró, agora, né? bicho. Exato. E aí, o Spagaró, conheço ele há muitos anos, fui companheiro de equipe dele em 2013. Ele nem pedalava, eu também não. E já pedalei com ele, ele apresentou vários ciclistas, então Mora em eu tô Andorra, no... né? Exato, ele mora em Andorra e muitos ciclistas moram lá, né? O Verona também mora lá. E aí, cara, é uma paixão que eu tenho, assim, muito forte. Hoje em dia eu pedalo 17, 18 mil quilômetros por ano. Então, é uma distância relevante, né? Pensa que um profissional faz em 30, 35 quilômetros. Faço quase a metade que os caras. E ainda tendo um calendário, né, de muitas corridas e eventos. Então, é uma paixão, assim, que eu tenho hoje em dia muito forte. E algo que eu sinto muita falta nesse momento de não poder pedalar. Eu tô há um mês, cara, sem subir na bike. E para mim tá sendo muito difícil. Eu faço uma bike de spinning, mas, cara, não é a mesma coisa do que ir aquele vento na cara, aquele feeling de pedalar e levantar na bike, curtir a estrada. Mas logo eu vou estar de volta e vou poder continuar. E é um exercício de liberdade, né? É, É, cara, moto é demais, mas bicicleta eu acho que é uma. não, e, É cara, que nem lancha e veleiro. Lancha é então, legal, mas veleiro, né? exato. Assim, é que um negócio que também é interessante da bike, para mim, muita gente pergunta, pô, precisa pedalar tanto para correr de moto? Não precisa. Eu não precisaria fazer o que eu faço. Mas tem duas coisas. Uma coisa que a bike me deu muito foi a parte mental também. Porque o ciclismo, você sabe bem, você pedala. É uma, assim, tem a parte física, mas depois de certo ponto é muito a cabeça. É você chegar naquela serra, você não tem mais o que dar, a perna tá doendo, você tá cansado, o coração na boca, tá calor, vem um cara e te passa. Meu, você dá vida para passar e chegar na frente do cara. E isso é muito o que eu vivo na corrida. Falta duas voltas, a moto tá escorregando, tô cansado, tá acabando a prova, vem um cara e te ultrapassa e você busca aquele gás, aquela energia, aquele foco de onde não existe para superar. E a bike tem muito isso. Todos os dias, né, que eu saio para pedalar em alto nível, né, que eu ando num nível muito alto de ciclismo, você tem essa superação. Isso foi algo que a bike me deu ainda mais. E acho que isso acaba me ajudando nas corridas e é algo que para mim é um diferencial que eu acho que hoje em dia
faz diferença para mim. E é um universo, né, Eric? É, Universo esse que tem outros crossover wheels, né? É uma palavra que você ouve eu falar já há muitos anos, e você utiliza esse crossover wheels também, preparação na pré-temporada, utilizando motocross, porque sim. é- tem amigo meu que fala assim, pô, mas motocross não faz força, hã? Você Tem tá algo mais maluco, físico do amigão? que motocross, por exemplo? Não, o motocross, assim, eu esse ano, principalmente esse ano, me dediquei muito ao motocross. Fiz motocross como nunca na minha vida, melhorei muito meu nível. Eu tenho que dizer, eu sou sincero, que eu comecei muito tarde na Terra, algo que, se no futuro eu venha a ter um piloto aí, um pupilo, ou meu filho, ou algum, eu vou colocar na Terra primeiro, porque o motocross dá uma base incrível de controle, de físico, de O noção, Diogo né? Roda Moreira, na por frente. exemplo, a base dele antes foi motocross. Sim, campeão brasileiro, correu no motocross muitos anos e não mesmo que ele começou na velocidade, ele Anda continuou na muito terra. na terra. Eu vou te Exato. falar que quase ele anda melhor na terra do que no asfalto. No asfalto está Então, andando demais. Mas as provas de Tavula lá do Valentino, meu, ele vai lá não, e entuba os caras que são o local da pista. ele anda muito na terra. E acho que a base do cross é muito importante. Eu comecei depois de velho, né? Eu comecei a andar de motocross com 15, 16 anos e andava de vez em quando, não era aquela rotina. E o motocross é muito igual ao ciclismo. Se você anda toda semana, você consegue manter e evoluir. Se você anda uma vez a cada 1 ou 2 meses, cara, você não consegue melhorar. Não só na parte técnica, mas também na parte física. Porque o motocross, para mim, é o esporte que mais exige fisicamente de duas rodas. De todos. De todos. Não tem nem o que falar. O que ele exige, cara, na moto velocidade chega nem perto. Claro, para mim a velocidade é algo normal, né? Porque é o que eu faço sempre. Mas o que o cara de motocross tem que ter de preparo físico para aguentar meia hora aqui, ó, e a pista piora e muda de traçado e faz buraco, escolhe outra linha e aí pula, faz o duplo, faz o triplo, faz mais curto, entorta a moto, cara, calor, aí toma terrada na cara, toma pedrada nos braços, no peito. Cara, é um negócio que assim, na velocidade a gente não vive isso. E eu sou um cara que tive que aprender a entender essa dinâmica. Porque eu, na velocidade, é aquela precisão, toda a volta na mesma linha, entra por aqui na faixa branca, olha na zebra, sai, levanta a moto. E no caso não tem essa. Tem vezes que cada volta é num traçado. Porque se passar um cara e cortar sua linha, você tem que buscar outra trajetória e buscar aderência. Então, é assim, é muito legal. E esse ano eu andei muito na terra. Eu tava andando 2 vezes por semana de janeiro até antes de eu ir para Le Mans. Então, pra você ter uma ideia, meus primeiros treinos em novembro na Terra, eu andava 10 minutos, 12 minutos, eu não aguentava mais, cara, não aguentava. E agora eu estava, antes de ir para Le Mans, fazendo bateria de 35 minutos. Então, isso para mim é uma baita melhor, obviamente no meu ritmo, na minha velocidade, porque o motocross tem os pontos positivos, mas também é muito perigoso para se machucar, ó, muito fácil, porque você tem várias mudanças de piso, né? Tem os saltos, que para mim é a maior dificuldade. Nas curvas eu me defendo mais ou menos bem, mas no salto, bicho, o cara pula e faz assim com a moto e desce. Para mim não dá. Esse eu tento fazer um pouco, mas assim, quem é da terra mesmo, tem um domínio, cara, é lindo de ver, é lindo de ver. Eu acompanho muito o motocross também. Vejo o Supercross nos Estados Unidos, agora tá rolando o motocross lá, eu vejo tudo porque eu sou um apaixonado também. Pô, muito legal. E aí, uma outra modalidade, que é uma modalidade mãe de tudo isso, é o Dirt Track, né? Que hoje a É. gente tem mais para o lado do supermoto, o flat track norte-americano. Você também anda, né? Com Ando muito. Supermoto eu ando muito. Esse daí eu tenho mais domínio, porque eu faço há muito tempo e nessa daí eu me defendo bem. No motocross, cara, eu faço o básico. Mas no supermoto eu ando bastante. Eu confesso que esse ano andei menos, porque eu quis focar mais na terra, porque acho que foi um desafio pessoal meu. Eu queria muito melhorar no motocross. E infelizmente agora com a lesão na perna vai demorar para eu voltar na terra. Mas o Supermoto sempre foi uma minha base de treino e sempre me ajudou muito, porque é uma moto de 450 cilindradas que eu ando num kartódromo. Então é muita potência numa pista pequena. Então fisicamente exige muito. Não é igual na terra, mas é muito bom, porque
é uma categoria, é uma modalidade, né, que você entra escorregando com a roda traseira, com o joelho no chão. Então, exige ali um domínio, um controle muito legal, que eu hoje em dia tenho bastante noção, né, e controlo bem, mas que é um treino interessante para fazer no asfalto, né, porque é, a gente não pode pegar a moto que a gente corre e treinar, né? O pessoal pergunta, pô, você treina, você faz a preparação. Quem corre no motocross consegue treinar todo dia, se quiser. Nós do asfalto, eu não consigo pegar minha moto e ir lá para Interlagos treinar. Uma pelo custo e outra porque a logística, toda a movimentação e fazer um treino de alta velocidade movimenta muito mais coisa do que pegar a moto e andar, igual na terra, né? Então a gente tem uma limitação. No caso, no Brasil, neste ponto, aqui na Europa, a gente, por regulamento, nem pode. Então, o Mark Marques, o próprio Diogo, eu mesmo não posso pegar a moto que eu corro e ir para a pista, porque só podemos subir na moto em eventos oficiais do campeonato, por regulamento. Então, a gente é meio que obrigado a achar uma outra alternativa. Então, acaba que muitas pessoas vão para o flat track e para o motocross, alguns vão para a supermoto, tem alguns que andam numa motinha que chama Ovale, que é uma motinha pequenininha, com a rodinha 12. Tem muitos que andam nessa motinha também, que, assim, de certa forma é legal, porque a posição, né, é muito parecida à moto velocidade, diferente da supermoto, né? A supermoto você tá lá em cima, é uma posição muito diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente tem que buscar uma saída para estar em cima da moto, né? Porque com a moto que a gente corre, realmente é muito limitado. Você já fez os rolês com essa motinha? Já Eu já fiz, vi uns cara. vídeos, é muito legal, né? É legal, assim, é divertido, é muito difícil ser rápido com essa motinho, Perto do porque chão fica pra caramba, né? então, assim, no primeiro momento não tem graça, porque não corre. Ela é uma motinho que não tem muita velocidade e tal. Mas você ser rápido por volta é muito difícil. Porque é o mínimo detalhe, uma moto que não tem velocidade, então você tem que levar muita velocidade de curva. Se você parar muito na curva, ela não acelera. Os Então você italianos andam bastante com ela, né? muito, muito. Os pilotos do Valentino Rossi andam direto com essa motinha. E aqui alguns andam, alguns pilotos têm essa motinho e andam. Eu não optei por andar com ela porque, cara, a maioria que anda com ela não faz supermoto. Então eu tenho que escolher. Eu prefiro a supermoto, acho mais legal, mais potência. Eu prefiro. Já andei algumas vezes, mas é legal porque a posição é parecida, né? Então você quer às vezes buscar um pouco a posição similar ao autódromo, aquela lá, essa é a melhor opção hoje em dia num kartódromo. E aí tem outros pilotos que têm uma motinha, uma 600 cilindradas ou uma 1000 de rua, que fazem de repente uns track days, tá? Alguns pilotos fazem isso. O Mark Marques ultimamente tem andado com uma motinha uma 600 600 não, né? Uma Super Sport da Ducati, nos cartódromos maiores, tal, que também é legal. Então, são essas opções que a gente tem de preparo em cima da moto, né? Como é a comunidade aí? É claro que são várias turmas, né? Mas tem uma. Porque eu vejo que tem umas turmas, né? O próprio Diogo tem um rolê. Como é o nome daquela pista que eles andam, que é Focus maravilhosa? Ranch. É, É, exatamente. eu vou lá bastante lá de motocross. Então, assim, hoje em dia, eu vou te falar que 80% dos pilotos do Mundial moram em Andorra. Inclusive, o Diogo tá lá também agora, por conta da questão dos impostos. Perfeito. Então, muitos pilotos estão juntos lá por este motivo e acabam treinando juntos lá. A questão é De que várias modalidades, do várias, ciclismo, do várias, do trial, do trial, Tony cross, Roman mountain lá bike também. downhill. Sim, sim. Não, muitos pilotos estão lá agora. Pela questão dos impostos, que aqui na Espanha realmente é cruel. Então, a questão de Andorra, né, que é muito limitada para treino de moto, porque qualquer treino que você vai fazer são 2 horas e meia dirigindo até uma pista. Lá não tem pista, não tem essa estrutura. Então, muitos pilotos que estão lá pedalam muito, né? O Espargaró é um deles, né? Porque lá, para pedalar, é o paraíso, né? Porque o que tem de serra e montanha lá é incrível. Pirineus, né? Mas, é exato. Mas eu acho que tem muito esse pessoal que mora nessa região. E tem alguns que estão aqui na região de Barcelona. Eu, por exemplo, sou muito amigo do Xavi Vierge, que é um piloto que corre no Mundial do Superbike pela Honda. E a gente treina junto todos os dias, né? Seja de moto, de bike. A gente faz a academia, tudo junto. A gente é muito parceiro. E aí tem alguns pilotos que moram aqui perto, que a gente encontra às vezes. Então, a gente acaba se encontrando mais no Rocos Ranch. Muitos pilotos vêm andar. Eu, normalmente, de quarta-feira ando de motocross lá. Já cruzei várias vezes com o Diogo, a gente treina juntos lá. E é bem legal. Mas eu acho que o esporte
de certa forma, tem alguns grupos, mas a gente não é que todo mundo seja amigo, né? Acho que não tem muito essa questão Que de eu todo vejo que tem mundo. as turmas mesmo, e pô, É, a galera se. Como é na vida, né? E é legal isso exato. também, porque não precisa também todo mundo tá, né? É, o respeito é o mais Sim, importante. exato, exatamente. Mas realmente, hoje em dia tem muito piloto em Andorra e aí realmente muitos se encontram lá, porque afinal de contas é tão pequeno o país, né? Que no final das contas só tem piloto e atleta lá hoje em dia, Tem quase, né? dois centros, é La Massana e Andorra Vieja, e Exato. o E aí o resto é resto mora na são montanha, né? bairrinhos pequenos nas montanhas e tal, mas é muito pequeno. Eu vou muito para lá para fazer snow. Eu gosto muito de quando tá nevando, Ao norte? eu vou, cara, eu vou muito para Palarinsal Sim. e La Massana. São os dois pontos que eu vou, que tem uma pista lá muito grande, eu gosto muito de ir para lá. E, cara, todo inverno eu vou umas 4, 5 vezes. Eu gosto pra caramba. Já ano passado eu comprei a minha prancha, porque eu sempre pegava emprestado ou alugava. E é um esporte também que eu gosto muito e também é físico pra caramba. Eu gosto como, não só para me divertir, mas também de reflexo e controle e tal. Qualquer esporte eu gosto muito, né? Eu gosto muito de fazer snow na água e acho que é o Wakeboard. wakeboard na água, perdão, é muito parecido com o snow, né? Então, isso me deu a base e hoje em dia eu gosto bastante. Pô, muito legal. Eu estou tendo a oportunidade de narrar a Copa do Mundo de Esqui Alpino, onde nós temos um Ah, brasileiro, que é o Lucas Pinheiro Bracken. conheço ele, pô. Então, meu, e é demais. E aí, Ele já veio numa corrida minha da que Moto E na Itália. legal. Que Ele é ser atleta humano Oakley legal, hein, também, meu? parceirão. Que legal. É verdade. Pô, inclusive essa história, né? Mandar um abraço pro nosso amigo Pinga, meu. Eu lembro Puta, o lá Pinga falou atrás. comigo ontem. Que legal, meu. Eu lembro que lá Parceirão, ele atrás, veio me né? visitar aqui ano passado em Barcelona. Cara, Pinga nota 10, nota Pô, 10. show. E eu lembro que eu te ajudei meio nesse caminho, que eu prestava meio uma consultoria para o Pinga, e, pô, você entrou lá, acho que 2007, algo assim. 2008. 2008, muito, muito legal, meu. E uma parceria de vida, né, Eric? É, não. O Pinga foi o responsável, né, por eu entrar na Oak Total. naquela época. E o Pinga também. É o Midas do surf, né, irmão? Assim, o Midas dos esportes de ação nos ajudou Não, muito pessoalmente, ajudou muito o Lu, meu sobrinho. muito, E hoje um cara responsável pela carreira de grandes nomes do com surf certeza. mundial, né? Não, eu entrei na Oak naquela época e o Pinga fez um trabalho único para mim naquela época de direcionar os atletas em vários pontos, né? Então eu conheci através do Pinga o doutor Marcelo Bagoglian, que é o meu médico até hoje, Mar que é o Azul, né? Doc. O Mar Azul, exatamente. E ele é meu médico até hoje. E conheci a mulher dele, que é a minha, que faz a minha parte psicológica, né, psicologia esportiva. E também tinha o Alan Menache, que é o treinador do Medina até hoje, me treinou muitos anos também. Fiz o trabalho de nutrição e fisioterapia também lá no Mar Azul. Então, tudo isso foi através do Pinga, que na época era a Oakley que patrocinava toda essa parte da minha carreira e de vários atletas. Então, eu conheci os atletas da Oakley na época, não só da Adriano Oakley, de mas também Souza, mineirinho, um pouquinho mais velho que Mineirinho você, a gente se também. conheceu criança. Medina também passa com o Doc até hoje. Então, muitos atletas eu conheci na Oakley, mas também porque eles iam no Mar Azul. E aí, pô, mesmo que depois de um tempo o Pinga não estava mais na Oakley, eu continuei com o Mar Azul e até hoje o Doc, por sinal, fala comigo cada 2 dias agora que eu estou nessa recuperação, na minha recuperação da perna. Então, acho que é um trabalho excepcional que o Pinga fez. Cara, gosto demais dele, mas que a gente se vê pouco, né? Porque ele tem a rotina de viagem e tal. Mas foi legal que ano passado ele veio para cá com os filhos e me visitou em Barcelona, foi super legal. E trabalho incrível que ele faz até hoje. Beijão aí pro Pinga. Grande Luiz Henrique Campos Saboia. Vou até uma boa lembrança, vou colocar ele na lista aqui das pessoas. Para a gente conversar, né, de esportes de ação e Pô, de ele tem muita conversa, hein? muito, Puxa, muito, tem muita muita história. história boa. Figuraça, figuraça. Eric, estamos às vias, às portas de receber GP Brasil de moto velocidade, se Deus quiser, 2026. Vi que as obras estão a todo vapor. Outro cara que eu pus na lista aqui hoje, conversando com você, é o Roberto Boetcher, né?
que é um dos responsáveis lá, é o administrador do circuito. Você teve lá recentemente. Importante para nós, né? O primeiro GP Brasil que nós tivemos na história do Moto Velocidade foi lá. Eu trabalhei para a Honda. Caramba! 85, fazendo a apresentação de trial junto com Fred Tejada, grande Fred Tejada Caraca! afinado. E, pô, importante, né, para o esporte de uma maneira geral. Como é que você vê isso? Não, eu acho que vai ser incrível, né? Essa vinda do MotoGP ao Brasil vai levar como eu posso dizer, o motociclismo, né, a um outro patamar no Brasil. Porque tem muita gente que já ouviu falar, já escutou, mas não conhece realmente o que é, né? Então acho que ter o GP no Brasil vai ser com certeza um evento incrível para gerar mais interesse, mais apoio, né? Mais empresas, mais investidores a ajudar mais o esporte no Brasil, a gente ter uma base melhor, a gente ter mais atletas. Pô, quantas pessoas, quantos loucos por duas rodas a gente não tem no Brasil, né? Pensa quantas motociclistas, quantas motos são vendidas, quanta gente não gosta de moto, né? E quantos pilotos a gente não poderia ter no MotoGP hoje em dia, né? Num país tão grande. Então, eu acho que isso vai ajudar muito o esporte a crescer, a existir mais interesse e espero que seja um sucesso. O projeto está muito legal, eu estive lá nos dois eventos que fizeram, então com certeza vai ser algo que vai, vai ficar na história do motociclismo, não tenho dúvidas. E uma coisa importante, né, para que nós, brasileiros, de uma maneira geral, de uma cultura, possamos entender que lugar de correr é na pista e Com não a certeza. rua, né? Porque a gente está, infelizmente, houve uma derivação de uma cultura do motoqueiro cachorro louco, cara, que não dá. O nego achar que é a mesma Não, coisa passar pela esquerda do que pela direita, não o dá. cara achar que é mais forte que o poste. Vida tem Não, uma e só. quando Eu eu tenho chego no assim, Brasil, eu me impressiono, cara. No e trânsito, cara, São Paulo é um negócio é absurdo. feio. Eu tô parado com o carro e falo, cara, não é possível que eles estão fazendo isso, não é possível. Como que ele tá vivo? Porque E não existe escola, né, para isso. Porque não assim, a escola é existe. uma só, é a É sem destruição. controle, sem controle. Infelizmente, as pessoas no trânsito no Brasil, parece que os motociclistas, muitos, não têm a visão do quanto é perigoso, né? Porque assim, até então não deu nada, vamos embora. E o cara vem e cruza e entra e passa lambendo no corredor ali, os carros parados, os caras a mais de 100 por hora. Então eu falo muito isso, que assim, o que tem de motociclista que é corajoso na rua, que se fosse para a pista, ia virar um piloto, cara, que talvez ele nem tem noção. De repente poderia ser um cara que tem um potencial de, pô, virar um piloto do MotoGP com a coragem que ele tem na rua. Coloque isso em prática na pista de alguma forma, né? Mas não faça a rua virar uma pista de corrida, né? Porque não é assim. E até uma outra cultura que a gente tem e proliferou, e nós temos dos melhores pilotos do mundo, né? Que é o da cultura do Willy. E mesmo assim, a cultura do Que Willy tem que isso, ser os caras levada de têm. uma maneira certa, né? A do freestyle, né? Não, eu fico impressionado. Assim, nas redes sociais aparecem muitos vídeos, né? Eu acabo vendo o domínio e o controle que muitos caras têm no Brasil, não só na moto, tá? Na bike também. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um cara, eu não sei o que ele fez, ele colocou acho que um algodão nas rodas da bike, botou fogo no algodão, e aí era de noite, ele saiu empinando a bike, ele empinou com os dois pés no banco a descida inteira, a bike com fogo na roda, assim, mas um controle. Falei, cara, como que pode, né? Que controle, que domínio, né? E assim, no Brasil, acho que não tem nenhum lugar no planeta que tem tanto cara que dá wheelie e controla tão bem quanto no Brasil. E uma cultura que precisa evoluir também, que é da autoestima e da autopreservação. Usem capacete e Com parem de andar certeza. de duas rodas de chinelo, né, Eric Granado? Exato, exato. Só no Brasil acontece isso. Tudo bem, o tênis, né? Mas, pô, um tênis, vai andar de tênis antigo. Eu já vi a molecada falando de moto e de bike que dá mais tato andar de chinelo. Não, Olha, aprende a andar de tênis, é que você está acostumado a andar de chinelo. Então, no meu bairro, aqui na Cantareira, moro aqui na Serra da Cantareira,
Eu outro dia conversando com a molecada, não, tio, é que você não manja. É melhor andar de chinelo. Pô, o tio manja, hein, meu? Daí um outro que me conheceu falou, o tio Esse manja. tio aqui E aí sabe. eu dei um grauzinho, pô, você sabe empinar? Eu falei, só uns 40 anos, mas mais de 40 anos. E aí eu falei para o moleque, meu, você tem que aprender a andar de tênis. E aí uma brincadeira que eu fiz com ele, e eu te pergunto, você sabe a diferença do dedão e do dente de leite? Você fez para ele? Fiz, e eu te faço É também. porque o dente de leite nasce outro, o dedão não. O moleque ficou me olhando, falei, é isso, meu, você entrar o teu dedão na roda, filhote, ou nem tinha pensado Exatamente. nisso, ou na coroa. Eu falei, meu, imagina o seu dedão entrando aqui na coroa. Mas é Nossa. isso. Eric Granado, um prazer conversar contigo. Eu queria que você mostrasse o que você está fazendo nesse momento da entrevista. Você me mostrou no comecinho, você está fazendo uma magnetoterapia. Você está com a perna dentro de um tubo. Vê se você consegue mostrar um pouquinho para Exato. nós. Então, a magneto é uma máquina que ela manda ondas magnéticas para a perna, no meu caso, para acelerar o processo de recuperação da calcificação e também dos tendões, ligamentos. Então, é um processo que eu tenho que fazer todos os dias por 5 horas, em ciclos de 1 hora. Então, eu tenho que fazer 1 hora e descansa 15, 20 minutos, depois mais 1 hora. Então, eu tenho que encaixar dentro do meu dia essas 5 horas. Então, hoje, por exemplo, que a gente marcou esse papo aqui, agora são 9 horas da noite. Eu tive de manhã eu tive treino físico, depois eu tive fisioterapia e tal. E aí eu consegui fazer só 2 horas de manhã. Então, eu tenho que fazer mais 3 horas agora até acabar. Bom, a gente fez 1 hora de papo aqui, já passou 1 horinha. Tá acabando, daqui a pouco eu já começo a última sessão. Então, deixa eu ver se eu consigo mudar Mostra para aqui. gente. Você está com o pé dentro de um tubo, né? É, ó. Aí, ó. É isso aqui, tá vendo? Aí tem aqui essa máquina que tem o tempo aqui, ó, tá vendo? Efeito curativo. Faltam 15 minutos para acabar. E aí eu fico com o pé apoiado aqui, lá no fundo. Aqui tá a cicatriz, ó. É isso. Pô, Eric, eu te desejo tudo de bom, né? Você é um cara, você é um obstinado, a tua vida. Uma outra coisa que eu queria lembrar e elogiar, e hoje no almoço, conversando com a Andréa, minha esposa, que você conhece também, ela lembrou, e eu lembrei também, e eu lembro que quando eu te conheci a primeira vez, eu comecei a falar inglês com você. E aí você falava, não, mas eu não falo. Eu lembro do seu olhão, eu falava, você não fala, mas você vai precisar falar. Então você foi um cara que, através da oportunidade do esporte, você evoluiu muito como ser humano, conhecendo lugares, Obrigado. aprendendo línguas, se educando no esporte. E aí eu lembro nessa tua fase de você, pô, criança, né? Você com o teu schedule, né? Com a tua vida super encaixada, aula de inglês, aula de espanhol, e eu queria que você, como última mensagem, assim, falasse sobre o sonho para as pessoas, porque não existem limites para o querer. Cadeira, realmente é um processo difícil, né? Como você bem disse, eu sempre me dediquei muito desde pequenininho. Como você falou, essa minha vida me deu muitas coisas incríveis. Hoje em dia eu falo 4 línguas por conta do meu esporte e aprendi na raça, tá? Eu fiz aula de inglês na escola, mas o que me fez aprender foi vivendo aqui com pessoas de outros países, conhecendo outras culturas, viajando o mundo, né? Eu já fui para muitos países já nos campeonatos mundiais e conheci muita gente, muitas coisas. E com certeza eu sempre tive o sonho, tenho até hoje o sonho de ser campeão mundial. É óbvio que muitas coisas saem do nosso controle, às vezes não é como a gente gostaria. Aparecem momentos difíceis e dificuldades, a gente confia nas pessoas erradas e às vezes não consegue seguir o caminho que a gente gostaria. Mas como você bem disse, eu acho que eu sempre tive muita fé, eu sou um cara que acredita muito em Deus e tenho certeza que o meu caminho é o que ele está planejando lá em cima. Então, se é para passar pelos momentos difíceis e para ter digamos, essas dificuldades, é porque eu sou capaz de aguentar esse desafio e vou continuar em busca do meu sonho. Então, tem um cara, né, que eu sou muito fã, que é o Ayrton Senna, que ele tem uma frase dele que é muito conhecida, que eu sempre falo, que não importa de onde você é, de onde você vem, sua classe social,
em que momento você está na sua vida. Sempre tenha muita fé, muita dedicação, que um dia você chegar lá, cedo ou tarde você chega lá. Então, eu acho que esse é o pensamento que todo mundo tem que ter, e eu continuo tendo, e se eu merecer e for para ser para mim, vai acontecer. E enquanto isso, eu continuo me dedicando, fazendo o meu melhor, e vamos embora. O importante é ser feliz, fazer o que você gosta, né? Eu faço o que eu amo e o que eu sempre sonhei fazer, que é ser piloto de moto velocidade, viver disso é muito difícil, né? Como piloto brasileiro, conseguir viver do esporte, né? A motor, a gente sabe quão difícil é. O país do futebol, né? Ter investimento, ter patrocínio. Então, eu tenho uma vida maravilhosa, minha família também. Então, isso eu acho que é o mais importante. Espero que seja assim por muitos anos e no futuro, quando eu estiver bem velhinho, eu posso olhar para trás e estar muito orgulhoso de tudo que eu fiz. O orgulho é o que a gente tem de você, amigo, irmãozinho, Eric Granado. Pô, que trajetória bonita e inspiradora. Cara, Obrigado, Cadeira. você faz nossos olhos brilharem e você literalmente nos leva para o rolê. Saiba disso, eu sei que você sabe e é muito legal, né? Sonhar junto. E queria que você me mandasse pessoalmente, quando você vier para o Brasa, vamos armar de tomar um café com seu pai. Eu Com gosto certeza. muito de vocês, assim, a gente teve uma fase mais próxima, né? E, cara, eu lembro da energia de vocês, assim, como família, dessa história do sonhar junto, né? E desse projeto de vida de família de vocês. Parabéns e obrigado, Eric. Obrigado, Cadeira. Obrigado mesmo. Você acompanhou o começo, então estamos juntos até agora e vamos continuar juntos aí por muitos e muitos anos, com certeza. É isso. Viva os rolês! Nós somos o Fala Bike Zone, um canal, um espaço dedicado à cultura e às histórias humanas das duas rodas. Porque nesse mundo que está acontecendo daqui para frente, que as pessoas que acham que o virtual vai ser demais, mas virtual não faz vento. Então, ó, põe a cara na rua e ó, vamos pôr para andar. É isso aí. Essa é a missão do Fala Bike Zone, é continuar inspirando. Gosto muito das coisas virtuais, tal. Tem muito da tecnologia que vem para ajudar, mas tecnologia que não faz vento não é igual, não. Então, não dá para falar que esporte de ação, videogame é esporte de ação. É isso aí, rapaziada. Valeu! Valeu, valeu.